Irmãos, abra a Bíblia, por favor. Romanos capítulo 13, verso 8 em diante. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. E isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. A noite é passada e o dia é chegado. Dispamo-nos, pois, das obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, impudicícias, ou seja, impurezas dos pensamentos. Paulo escreve aos Romanos, e no capítulo 12, então, Paulo vai falar sobre relacionamentos, principalmente o relacionamento com Deus, que nós devemos nos apresentar a Deus como corpos, como sacrifício vivo, e vocês receberam recentemente uma mensagem sobre essa aqui. Apresentarmos a Deus, colocarmos nossa vida no altar como sacrifício vivo. Todo sacrifício para Deus precisa ser visto, e no altar morre. Da mesma forma, a cruz é o nosso ponto de partida, a cruz é o ponto de encerramento da nossa história passada, e a cruz é o ponto de partida da nossa nova etapa de vida. O marco zero da nossa vida é a cruz. Então na cruz morre, mas na cruz vive. Na cruz a gente morre para o velho homem, mas é a partir da obra da cruz que nós nascemos, nós ressuscitamos para um novo tempo, para uma nova caminhada com Deus. Então nessa visão Paulo vai falar sobre relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos e com as pessoas que são opostas a nós, as pessoas que não nos entendem, as pessoas que nos perseguem, e Paulo chama essas pessoas de inimigos. O crente não tem inimigos, ou ele não é inimigo, mas ele pode ter alguém que não goste dele, que se coloque como inimigo, que se coloque como opositor. Agora no capítulo 13, Paulo então ele vai apresentar as áreas da vida cristã, ou as áreas da nossa vida, onde esses relacionamentos devem se manifestar, devem se revelar. Então ele fala dos relacionamentos, de como a nossa conduta, como nós devemos nos portar, mas agora no capítulo 13, ele vai mostrar que existem áreas da vida cristã, ou áreas em que o cristão deve se posicionar e se relacionar. E a primeira área que Paulo fala é com as autoridades. Olha o capítulo 13, verso 1, ele diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Você pode não gostar de nenhuma pessoa que ocupe autoridade, seja da presidência da república do país, até a autoridade mais insignificante, mas ela é autoridade. Ninguém gosta de guarda de trânsito, a não ser que precise de ajuda. Já viu? O cidadão quer correr a velocidade que bem entende, e quando ele vê um guarda, né, assim na estrada, quando a gente vê um carro com aquela listra amarela, a gente fica santo. Porque aquele guarda foi colocado para proteger a nossa vida. Sem essa autoridade do trânsito, nas rodovias, milhares e milhares de pessoas morreriam. Então, você pode não gostar daquela autoridade, mas ela foi instituída por Deus. Eu não estou falando do nome da pessoa que ocupa a autoridade, eu estou falando da função, da posição de autoridade. Essa posição precisa ser reconhecida, submetida, respeitada. E a igreja
no tempo, se você ler as cartas de Pedro, Pedro escreve a primeira carta mostrando os problemas que estão do lado de fora da igreja. Ele mostra as aflições, as perseguições, tanto é que ele vai terminar 1 Pedro dizendo o quê? Que nós não devemos andar ansiosos, porque o diabo ele anda o quê? Rodeando em redor de nós, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Pedro está se referindo ao governo romano, às autoridades inimigas que estavam matando, destruindo, prendendo os cristãos. A opressão, a perseguição. Irmãos, se a igreja conhecesse a história, da sua história da igreja, pelo menos até o ano 300, nós nos tornaríamos crentes muito melhores. Porque você pensa que ser crente é ruim, porque você lá no trabalho, o seu patrão não gosta de crente, lá no seu trabalho tem um colega lá que não gosta de crente. Irmãos, naquele tempo não é não gostar não, é ser preso, é ser torturado, é ser crucificado, é ser queimado vivo, é ser lançado nas arenas romanas para ser devorado pelos leões. O último mártir do cristianismo, que foi na cidade de Esmirna, me fugiu agora, Calixto. Policarpo, obrigado. Policarpo foi o último mártir do cristianismo. Ele foi amarrado em um poste para ser queimado vivo. E deram a ele, era assim que acontecia. Você tem uma chance, se você negar Cristo, você é colocado em liberdade. Porque quando uma pessoa de fé nega, ele leva milhares e milhares junto com ele para o ceticismo e a incredulidade, para a frieza. Mas Policarpo sabia que a sua morte incendiaria milhares e milhares e milhares de corações. Então ele disse assim: vocês podem me queimar, porque com o fogo com que vós me queimais, ele vai se apagar, mas com o fogo que vocês serão queimados, nunca vai se apagar. Podem me queimar. E foi queimado. E alastrou-se a fé cristã. Então, a igreja precisa se relacionar com as autoridades, mas a igreja precisa se posicionar diante das autoridades como igreja do Senhor Jesus. E não uma igreja mendigando. Uma igreja, estamos no ano eleitoral, a igreja com pires na mão, pedindo banco para a igreja, pedindo os instrumentos, pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo concessão de rádio, de TV. Não, a igreja não precisa disso. A igreja é dona do mundo. É a igreja que tem uma fonte inesgotável de recursos. Então, a igreja precisa se relacionar bem com as autoridades, protegendo as autoridades, orando por elas, abençoando as autoridades, porque você não sabe, quem sabe segunda-feira vai ser assinada alguma lei, algum decreto, alguma coisa. E aí você não ora, e o Espírito Santo está querendo trabalhar, mas ele não foi acionado, ele não está. Mas quando a igreja diz: Senhor, entra nos corredores dos palácios, entra nos escritórios, nos gabinetes dos deputados, dos senadores, Senhor, entra lá, e Senhor, se houver algum decreto oculto que está para ser assinado, Senhor, muda isso, e vai mudar. Então a igreja precisa se relacionar, identificar essas áreas. Eu quero falar 3 coisas. Entender a grande responsabilidade como igreja, com o mundo à nossa volta. Enquanto estamos nessa vida, quanto tempo eu vou viver? Eu espero que eu vou viver mais uns 50 anos. Ninguém ouviu nenhum amém. Meu Deus do céu. Não, eu vou, daqui a pouquinho eu estou saindo daqui do ministério, mas não precisa ser tão assim, né? Eu quero viver mais uns 50 anos. Amém. Agora sim, Deus concorda também, né? Então vamos, enquanto eu estiver nessa vida, eu preciso entender a responsabilidade que eu tenho. Porque tem gente que só fica assim: já estou perto da morte, mesmo não vou fazer mais nada não. Irmãos, os grandes homens de Deus só pararam de pregar, só pararam de decidir depois que pararam de respirar. Teve homens de Deus, eu não vou citar aqui, que eu posso falhar, mas que pregaram o último sermão,
sustentados, pregaram a palavra, voltou para o leito e morreu. Alguns tiveram o privilégio de morrerem aqui, no púlpito. Eu sucedi um ministério que o pastor morreu pregando. Caiu no púlpito e morreu. Deus instituiu 3 áreas de autoridade: família, igreja e governo. Diga aí, família, igreja e governo. A família é autoridade divina. Por isso que Satanás usa pessoas em posição de autoridade para destruir a autoridade da família. A primeira instituição divina foi a família. Por isso teremos um congresso de família na próxima semana, para resgatar a sua autoridade de marido, a sua autoridade de mulher, a sua autoridade de filho, a sua autoridade de cidadão no lar. Porque nós estamos com os pés na terra, mas nossos olhos precisam estar lá. Nós somos governados por lá. Vivemos aqui, mas os princípios são de lá. Vivemos aqui, mas o nosso coração vem de lá. Vivemos aqui, mas a nossa visão vem de lá. A cidade que está acima, a Jerusalém celestial. Jesus instituiu a igreja. Ele instituiu a igreja dizendo que sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se a família for de Deus, se a família for uma família que jejua, que ora, que vive os princípios de Deus, os demônios podem rodear essa casa, essa família, eles não podem tocar. Agora, sabe por que tem tanta gente com medo do diabo? Porque anda mancomunado com o pecado. Gente que mancomuna com o pecado não tem coragem de enfrentar o diabo nos olhos. Mas 1 João, o apóstolo João escreveu o quê? Aquele que é nascido de novo não vive pecando. Antes, ele conserva-se a si mesmo limpo. E aí sim, e o maligno não lhe toca. Então quem é que o maligno não lhe toca? Quem está debaixo de uma autoridade divina. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. Você tem uma autoridade que Deus deu. Deus te deu autoridade, mas essa autoridade está sendo roubada por uma vida medíocre, uma vida rasa, uma vida sem princípios, uma vida sem compromisso. Mas pastor, o senhor vem e bate muito na gente. Não, eu não estou batendo em você, eu estou te encorajando a ser um valente, a ser um guerreiro, a ser uma mulher de Deus, a colocar os pés na sua casa, mas a sua cabeça está no céu, a sua cabeça não está no shopping, a sua cabeça não está no cinema, a sua cabeça não está em Hollywood, a sua cabeça tem que estar no céu. É no céu. Tem gente que está querendo viver Hollywood em casa. Irmãos, acredite se quiser, eu fui informado por um líder, que ele chegou numa célula, não é da nossa igreja não, graças a Deus. Ele chegou numa célula da igreja dele, e o líder da célula estava contando o capítulo da novela, e com a televisão ligada na novela. Aí ele conseguiu se conter, e depois que terminou, deixou todo mundo embora. Olha que líder bom. Ele falou assim: meu irmão, o que você está fazendo? Aí confrontou ele, e o líder estava cego. Eu falei: não, pastor, eu só estava tentando fazer uma comparação do mundo. Meu irmão, você abriu a porta do inferno dentro da sua casa. Você está ensinando com os princípios deles. Já é uma lástima a gente até saber isso. Ainda abre a porta aqui. E aquele irmão: pastor, não tinha pensado assim. Se arrependeu, pediu perdão. E o pastor o ajudou e foi restaurado. Princípios. Pesa aqui, nós estamos no mundo, mas Jesus disse: não sois do mundo. Nós não somos desse mundo. Olha para o seu irmão e fala assim: você não é do mundo. Você não é do mundo. Você é do reino de Deus.
O reino de Deus tem leis, tem princípios, tem regras. Sabe quais são os princípios do reino? Leia Mateus 5, 6 e 7. Se você é uma boa tarefa para a igreja essa semana, ler umas 10 vezes. André, eu te dei essa tarefa, não dei, André? Dei. Estou discipulando o André. Ele leu. E aí eu dei outra tarefa para o André. 2 dias depois, o André agora vai ler a carta aos Hebreus. 2 dias depois ele tirou uma foto do último capítulo assim, pastor, tem que viver bem, né, para não dar trabalho aos pastores, porque está lá, que os pastores vão dar conta de vocês. Obedecer aos nossos pastores, para que ele não faça a obra gemendo, porque ele vai dar conta. Você tirou a foto desse versículo, disse, pastor, eu não quero ser essa ovelha. Ele já me provou que leu o livro todo. Se a igreja tiver os olhos do céu, ela poderá pisar em qualquer lugar, porque é o lugar que vai mudar. Neste capítulo, Paulo enfatiza como o cristianismo deve se revelar e se relacionar com o mundo secular, o mundo político, o mundo do cotidiano de nós, cada um de nós. O cristão é um cidadão de 2 mundos. Enquanto físico, estamos aqui. Eu não sou um ser espiritual. Eu ando no espírito, mas eu não sou um ser espiritual. Eu sou humano. Eu não tenho asinha aqui atrás. Tem gente que pensa que o pastor é um anjo. Não precisa comer. Né? Voto de pobreza. E é bom, até alguns que estão me acompanhando pela internet, prestem atenção. Uma vez uma pessoa falou assim, pastor, mas eu fui católico, e o padre, ele faz voto de pobreza. Ah, é? Eu também gostaria daquele voto de pobreza. Me dá a casa que ele mora, me dá as condições de vida que ele tem, e eu também abro mão do salário da igreja. Então eu faço esse apelo à igreja. Se a igreja quiser me sustentar do jeito que eu preciso, carro, casa, todas as contas pagas, viagem quando precisar, congressos e tudo, não precisa me pagar 1 centavo a partir de hoje. Pronto, voto de pobreza. Aí ele abaixou a cabeça e foi embora. Por quê, irmãos? Não existe voto de pobreza, existe uma vida sem foco. A igreja precisa sustentar o sacerdócio. Toda vez que Israel ficava sem sustento no sacerdócio, Israel se desviava. E o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro vão ensinar a igreja a fidelidade. Então a igreja precisa ter os pés. Nós somos cidadãos de 2 mundos. Estamos aqui no meio de um mundo carnal, miserável, egoísta. Mas nosso coração é governado pelo céu. Nosso coração. Entender, desenvolver nossos relacionamentos com as autoridades. Irmãos, eu tenho um profundo respeito quando eu vejo qualquer gente de farda. Qualquer um, seja um soldado raso, seja um coronel, seja um general, um almirante, um guarda de trânsito, eu tenho um profundo respeito. Sabe por quê, irmãos? Eu lembro quando eu era criança, hoje as escolas não têm mais isso. Lembra do desfile de 7 de setembro? A gente ia marchar. Irmãos, eu botava o peito para frente. A criança admirava as autoridades instituídas. Hoje, as crianças zombam. Isso vem aos pouquinhos sendo roubado. Não, quando uma criança vê um guarda de trânsito, ela fala assim, é uma pessoa de segurança, não um problema. Uma vez eu estava vindo de carro e um guarda me parou para uma blitz. Aí meu filho, o João, pequenininho ainda, adolescente, assim, papai, ele não sabe que o senhor não é bandido? Eu falei assim, eu sei, meu filho, quem sabe. Mas quem sabe que o meu carro poderia ter sido roubado e ele estaria sendo recuperado agora? Eu não pensei nisso, então eu começo a pensar. O guarda é um problema para os maus, não para os bons. A justiça é problema para os maus, não para os bons. O juízo é um problema para os maus e não para os bons. Por quê? Porque nós já fomos julgados na cruz. Governo, autoridades são instituídas por Deus. Irmãos, o Brasil tem sofrido tanto com isso, que quando fala de governo, o brasileiro se sente mal. É verdade ou não é, irmãos?
Mas, irmãos, transforme esse sentimento de revolta, de inconformismo, em clamor. Em clamor. Chore pela sua nação. Quem aqui lembra daquele ditador lá de Uganda? De Amin? Aquele homem matava famílias inteiras que se opunham ao seu governo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Não foi da noite para o dia. Uma criança negra foi rejeitada e jogada no lixo. Um menino. Um pastor achou aquele menino no lixo e o criou. E aquele menino se tornou um pastor. E Deus usou aquele pastor para trazer o avivamento para Uganda. Não foi da noite para o dia. Deus não tem pressa, Deus tem planos. O problema é que a gente quer que o Brasil mude da noite para o dia. Não vai mudar da noite para o dia, mas vai mudar. Vai mudar. E aquele pastor começou a movimentar, orar. Sabe aonde os cristãos de Uganda iam orar, meus irmãos? Lá nos pântanos. Não é uma sala de oração acapetada, não. É no pântano. De noite. Os crentes chineses oram no meio do mato, da selva. Hoje a gente já prepara uma sala com todo conforto, ar-condicionado, e aparece poucos para orar. Entender essa visão. Segundo, reconhecer que enquanto estivermos na terra, estamos debaixo das leis. Ninguém tem aqui privilégio, apesar de que isso não funciona, entre aspas, para todos. Mas enquanto estamos aqui, temos que entender que estamos debaixo das leis do país e precisamos respeitá-las. Ninguém gosta de pagar imposto de renda, mas tem que pagar. Ganhou, tem que declarar. É ruim, não é? Meu Deus. Quando você recebe aquele boleto, você já pagou, mas depois vem um boleto especial que você não sabe de onde veio. Aí é o leão. É a mordida do leão. E as coisas, mas você precisa respeitar, você precisa obedecer. E Paulo vai dizer, em resumo, o resumo da lei é o quê? O amor. Quando você ama a Deus, e você ama o seu país, você ama as pessoas, o cumprimento da lei é uma questão assim, natural. Por exemplo, quer ver uma coisa? A lei diz, não matarás, não furtarás, não cobiçar as coisas do próximo. Agora eu pergunto, se você ama o seu próximo, você vai cobiçar a mulher dele? Se você ama o seu próximo, você vai matar? Se você ama o seu próximo, você vai furtar? Roubar? Veja, basta você amar o próximo e você não faz nada disso contra ele. São 6 mandamentos para o próximo. Se você tiver amor no coração, você não faz nada disso. O problema está aí, na falta do amor. E o amor vem através de quem, meus irmãos? Quem lembra? E o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sem o Espírito Santo não existe amor na igreja. Sem o Espírito Santo não existe relacionamento. Sem o Espírito Santo não existe poder na igreja. É o poder do Espírito Santo. Então, quando amamos o próximo, nós cumprimos toda a lei. A lei é inspiradora do amor. O amor respeita e honra a família do outro. O amor respeita os bens do próximo. Você já entrou em alguns carros? Algumas pessoas amam tanto o carro
Eu estava ouvindo o testemunho de uma pessoa, e ele falou assim, antes de eu ter uma experiência com Deus, se alguém entrasse no meu carro e começasse a comer bolachas para vocês, biscoitos para mim, ele brigava com as crianças, com a mulher, com todo mundo, porque o carro é o patrimônio de luxo dele. Meu carro, brilhando por fora, e tem que estar limpinho por dentro. Claro que tem, é higiene. Mas, irmãos, uma vez eu atendi uma pessoa no gabinete, e ele falou assim, pastor, eu vou pegar esse filho na escola, eu já vim brigando, porque eles pegam aqueles biscoitos, aquelas bolachas, ficam comendo. Eu falei assim, meu irmão, transforme o seu carro num lugar de piquenique. Pare com isso. Deixe os seus filhos brincar dentro do carro, deixe os seus filhos pintar o céu dentro do carro, eles estão ali do seu lado, cante com ele, dá biscoito para ele, dá chocolate para ele, por isso que é bom carro, banco de couro, fácil de lavar. Uma vez eu vinha do Rio de Janeiro, eu com o carro cheio, e aí compramos aquele biscoito de vento, e aquilo é uma beleza para manter o carro limpo. Ah, não vou comer não, porque vai sujar o carro. Suja, porque todo final de viagem você tem que lavar o carro. Aproveite para sujar agora. Irmãos, o carro deve ser um lugar de alegria, não uma penitência. Tem a mulher, coitada, ela fica assim, posso pisar? Não posso, posso? Não posso. E as crianças? Ficam igual bonecos dentro do carro. Meu irmão, se liberte disso. Em último lugar, reconhecer a brevidade da nossa vida. Você sabe quanto tempo você vai viver? Sabe? Você pode ter expectativas. Mas olha, nós já fomos em alguns funerais. E aí vão aquelas pessoas bem idosas. E a gente fica assim julgando. Ah, ela está pensando, a próxima sou eu. Aí você pensa que aquelas pessoas bem idosas que vão no sepultamento de alguém, já estão imaginando, o próximo será eu, o próximo será eu. E você vai descobrir que aquele idoso vai em muito mais funerais, e alguns bem novos. Bem novos. Você não sabe o dia que você vai morrer. Então é melhor você começar a aprender a viver. Colocar sua casa em ordem. Colocar sua vida em ordem. A morte não tem idade, nem endereço. Ela chega para todos a qualquer momento. A qualquer momento. Você precisa estar preparado. O verdadeiro cristão, Paulo diz assim, e digo isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós, do que quando nós aceitamos a fé. O verdadeiro cristão precisa discernir o tempo. Já é hora de despertarmos do sono. Estar acordado, de olhos abertos. Às vezes, uma pessoa está com olhos abertos e ela está enxergando. Você já viu gente dormindo com os olhos abertos? Tem, não tem? Motorista. Ele está... Pare o carro, encoste o carro, vai tirar uma soneca de 15 minutos, depois você dirige, senão você vai morrer. Olhos abertos, a pessoa está ali, você chega aquele guarda lá no quartel, está lá, sente, o camarada está em pé, ele já acostumou, está em pé, com a arma ali. Se você chegar bem perto, pode ser que ele esteja dormindo. Olhos abertos nem sempre significa estar acordado. Tem muito crente de olhos abertos para as coisas erradas, para o foco errado, para a direção errada, para as coisas que não têm valor. Enxergam tudo que é de segunda, mas não enxergam as coisas que são de primeira. Quais são as prioridades? Por exemplo, não enxerga a família que tem. Enxerga a família do outro, mas não enxerga a sua.
não enxerga os valores que tem dentro de casa. Quantas pessoas acumularam e não enxergaram o que tinha dentro de casa. E aí a idade passou, o tempo passou, a velhice chegou, e aí ele começou a querer enxergar, só que agora tem que usar óculos. A vida é muito rápida, meus irmãos. A vida passa muito rápido. A palavra de Deus diz que ela é como um sopro, é como um vapor, é como uma folha que cai. Há uma música antiga que diz que é como o ar que eu respiro. Cristão precisa estar atento, acordado, de olhos abertos. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te iluminar. A visão da igreja, a visão do crente hoje precisa ir além do contexto que ele está vivendo. Eu não sei como é que você está fazendo. Eu sei como eu estou fazendo. Eu preciso estar com os olhos abertos a respeito de vocês. Eu não vou ficar aqui para sempre. Então eu preciso estar com os olhos abertos sobre o futuro da igreja. Eu preciso estar com os olhos abertos se vocês estão caminhando na direção certa. Eu preciso estar com os olhos abertos se a igreja está abraçando a visão certa. Se as nossas escolhas estão sendo as escolhas certas. Pode ser, meu irmão, que você pense só na Alameda, mas a Alameda pode colocar os pés na China, a Alameda pode colocar os pés na Índia, a Alameda pode colocar os pés na Coreia do Norte, a Alameda pode colocar os pés lá na Venezuela, a Alameda pode colocar quando os olhos estiverem no céu, os pés estarão na terra, no lugar onde Deus quer. Onde Deus quer. Miqueias, ele diz, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que perece, sim, que perece grandemente. Miqueias 2,10 diz isso. Então precisamos estar andando aqui na terra, mas os nossos olhos precisam estar na eternidade, os nossos olhos precisam estar em Deus. Passou a hora de dormir, o dia está chegando, essa visão, passou a hora, o dia está chegando. Jesus usou isso, que enquanto é dia, nós podemos andar, mas a noite estava chegando. Jesus estava dizendo, vai chegar o momento em que vocês não vão poder viver, vocês vão chegar o momento em que a perseguição vai chegar, a tribulação vai chegar, a noite, as obras das trevas vão chegar, e vocês não poderão viver. O Brasil tem hoje liberdade para falar de Jesus em qualquer lugar. Nem na América do Norte tem a liberdade que tem aqui. Que eles dizem que são o país mais livre do mundo. Mas o Brasil ainda há muito mais liberdade religiosa do que na América. E o tempo está passando, e nós estamos dormindo. Se o avivamento não chegar rápido, se a igreja não se avivar, se não se despertar rápido, a noite vai chegar, aí sim você vai saber o que é a necessidade de oração e de buscar a Deus. Porque eu preciso começar a sentir dores para fazer exames. Fiz um check-up agora, recente, e como é bom você ouvir do médico assim, está tudo bem, você está ótimo, próstata está bem, coração está bem, você está bem. Mas para que começar a sentir dor? Para ir correr fazer um exame. Eu sei que nem todos podem, mas pode pelo menos se cuidar. Abre os olhos para outra coisa, em vez de abrir só para churrasco. Uma costela é boa lá. Olha, 10 para meio-dia, uma costela assada, meu Deus, hein? Pois é, mas nem só de costela viverá o homem, mas de algumas folhas de alface, de uns bons pedaços de cenoura, de beterraba, de brócolis. Por que não comer balanceadamente? Cuida da sua saúde, é pés na terra, mas tem a cabeça do céu.
Daniel foi para a Babilônia e ele decidiu não se contaminar. O que é isso? Não vou viver do jeito que esse povo vive. Eu vou estar com meus pés aqui, mas o meu coração está em Israel, meu coração está em Jerusalém, a minha vida está com Deus. Ele não morreu de fome, ele comeu com mais simplicidade. Será que Daniel nunca comeu carne na Babilônia? Não sei. Uma coisa eu sei, ele disse: eu não quero me contaminar. E quero terminar, meus irmãos. Andar como filhos da luz, sem orgias. Não basta vestir-se bem, isso aqui é muito importante, preste atenção. Não basta vestir-se bem, é preciso brilhar. Quando você coloca a sua roupa, seja homem ou mulher, você quer impressionar quem? A quem? Aquele público que você vai? Ontem eu fui no aniversário, chique. O negócio estava bonito. Você quer impressionar quem? Vá para qualquer lugar, mas que o seu brilho seja de Jesus Cristo. Irmãos, aquela família, ela deu um testemunho extraordinário. Um membro da família pegou o microfone e disse: tudo isso que está acontecendo aqui, gente chique, tudo isso que está acontecendo aqui é porque Jesus deu um testemunho brilhante. E agora, primeira coisa, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Me deram 20 minutos para pregar. Que bom seria. Vai fazer um aniversário, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você quer impressionar quem? Às vezes a gente quer impressionar as pessoas que mais odeiam a Deus. Pés na terra, mas os olhos no céu. Abaixa a sua cabeça, por favor. Está na hora de nos vestirmos de Deus. Você pode ainda estar na terra, mas você é um cidadão do céu. Você é filho de Deus. Você é luz do mundo. Você é templo do Espírito Santo. Meu amado irmão e minha amada irmã, aonde está o seu coração? Jesus disse: onde estiver o seu coração, aí estaria o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde está o seu coração, meu amado? Onde está a sua vida, meu irmão? Você pode estar com os pés na terra, mas você precisa estar com o coração diante do altar de Deus. E se essa é a sua visão, se esse é o seu desejo, tome essa decisão hoje. A partir de hoje, eu vou caminhar nos lugares que tenho que caminhar, mas eu serei governado pelos princípios do céu, pela visão do céu, pela visão do Senhor. Deixe o seu lugar, vem aqui para frente, vamos orar juntos, em nome de Jesus. Coloque a sua vida, mesmo estando com os pés na terra. E se há alguém aqui nesta manhã que ainda não entregou a sua vida a Jesus, esse é o momento. Venha e coloque a sua vida aqui nas mãos do Senhor Jesus. Deixe que Ele mude a sua história, deixe que Ele mude o seu coração. Pode deixar o seu lugar, venha, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Senhor, nós queremos nos posicionar diante de Ti nesta manhã. Estamos neste mundo, Senhor, mas não somos daqui. Estamos com os pés na terra, mas queremos ter os nossos olhos em Ti, no Teu trono. Senhor, derrame graça sobre a Tua igreja nesta manhã, muito especialmente nesses queridos que estão tomando posicionamentos de romper com coisas, com vínculos que têm roubado deles essa intimidade, essa comunhão com o Senhor.
que a partir dessa manhã, cada um deles seja revestido de autoridade, de posicionamento, para quebrar todo jugo que esse mundo impõe sobre nós, e vivermos nele, mas com os olhos em Ti, canalizando do céu para a terra as bênçãos e as misericórdias do Senhor. Abençoe a Tua igreja, Senhor. Senhor, quantos lares aqui ainda estão aprisionados com os princípios e os valores deste mundo, mas que precisam romper, quebrar as alianças e reconstruir as alianças com o Senhor. Leva-nos em paz para casa, e logo mais, quando os homens virão da casa do oleiro, possamos estar aqui celebrando as bênçãos e os milagres que o Senhor realizou ali na casa do oleiro. Que eles retornem como verdadeiros cidadãos dos céus. Leva-nos em paz. Oramos assim no precioso nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com a sua vida e com todo o povo de Deus em toda a terra. Amém. Deus abençoe a todos.